recomendamos que você ouça esse programa com fones de ouvido. Boa noite. Esse é o Discos para ouvir antes de dormir. A cada nova edição, um trabalho diferente para você desacelerar e ter uma boa noite de sono. São álbuns de essência minimalista, com foco na música ambiente, dream pop, eletrônica e instrumentações sempre delicadas. No programa de hoje, Planteja, cultuado disco de Mort Garson lançado em 1976. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela experimentação com a música eletrônica. Artistas com formação erudita, mas que acabaram encontrando no uso de novas tecnologias, sintetizadores e instrumentos pouco usuais a passagem para o universo de novas possibilidades. É o caso de Mort Garson. Filho de imigrantes russos, porém nascido no Canadá, Garson foi criado na cidade de Nova York, onde estudou em uma das escolas de música mais prestigiadas do mundo, a Juilliard. Trabalhando como músico de estúdio, Garson chegou até a emplacar uma de suas canções no topo das principais paradas de sucesso, Our Day Will Come, do grupo Ruby and the Romantics. O artista chegou ainda a colaborar com nomes importantes do período, como a cantora Doris Day, Brenda Lee e Cliff Richard. Porém, foi em 1967, quando conheceu Robert Moog, criador do sintetizador homônimo que serviria de inspiração para diversos outros artistas, que a vida de Garson iria mudar. Inspirado pelo instrumento e outros sintetizadores improvisados que começaram a surgir no mesmo período, o músico mergulhou em uma série de obras psicodélicas e experimentais, caso do clássico de Zodiac, Cosmic Sounds de 1967, uma das obras mais influentes do período. Quando meu pai encontrou o sintetizador, ele percebeu que não queria mais fazer música pop, comentou Day Darmett, filha de Garson. Ao longo dos anos 70, Garson fez do uso destacado do instrumento a base para uma seleção de trabalhos publicitários, programas de TV e colaborações com diferentes músicos, principalmente aqueles alocados na região de Los Angeles, onde passou a morar. Foi na mesma cidade de Los Angeles que Garson, frequentador de uma floricultura chamada Mother Earth Plant, foi convidado a produzir um disco promocional para a loja. Além da temática inspirada no crescimento das plantas, o registro viria acompanhado de um guia para cuidar de plantas ornamentais, ilustrações e outros textos fortemente influenciados pela cultura hippie, a qual Garson era fascinado. Nascia assim o hoje clássico Mother Earth's Planteja, música acolhedora da terra para plantas e para as pessoas que as amam. São 10 composições que se espalham de forma sensível em meio a melodias ensolaradas, ambientações atmosféricas, bips e sonorizações sintéticas. Um lento desvendar de ideias e experiências sensoriais que dialogam diretamente com o processo de crescimento de uma planta, como se cada componente do disco seguisse uma medida própria de tempo. O disco tem esse som misterioso, mas ao mesmo tempo muito familiar. É por isso que as pessoas têm uma conexão tão forte com Planteja, respondeu Caleb Bratton, fundador do selo nova-iorquino Sacred Bone Records. Embora detalhista, o trabalho, que conta com músicas como Symphony for a Spider Plant e Rhapsody in Green, acabou esquecido por mais de 20 anos. Salve raras edições físicas do álbum, vendidas a preços altíssimos no mercado de colecionadores de discos e DJs, pouco se ouviu falar sobre o trabalho. Foi só em 1996, quando o DJ Shadow decidiu samplear trechos da música Planetary Motivations, uma das faixas do álbum de Zodiac Cosmic Sounds no cultuado Introducing, que a obra de Garson voltou a ser revisitada. Foram diversos produtores, entusiastas e músicos que correram atrás de outras informações e obras deixadas pelo artista. Exemplo disso está na trilha sonora do jogo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998, trabalho que incorpora uma série de elementos do material produzido por Garson Planteja, além de outros registros importantes da música ambiente surgidos no mesmo período. Com a popularização da internet, diversas cópias digitais do trabalho começaram a surgir em diferentes fóruns e sites de compartilhamento de música, aumentando o culto em torno da obra do músico, morto em 2008, aos 83 anos.
Cultuado por uma geração de jovens artistas, Planteja teve seu relançamento em 2019 pelo selo Sacred Bone Records, casa de artistas como Zola Jesus e Jenny Havel. Meu pai ficaria totalmente satisfeito em saber que as pessoas estão realmente interessadas nessa música que não tinha popularidade na época. Ele ficaria fascinado pelo fato de as pessoas finalmente entenderem e apreciarem essa parte da sua carreira musical pela qual ele não tinha admiração naquela época. Esse foi o Discos para Ouvir Antes de Dormir. O link para ter acesso ao trabalho você encontra na descrição deste episódio. Se você se interessou pelo trabalho de Gerson em Planteja, aproveite para conhecer outros discos produzidos pelo artista, como Electronic Hair Pieces de 1969 e Black Mass, obra lançada em 1971 sob o título de Lucifer. O Discos para Ouvir Antes de Dormir é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a outros programas, acesse nosso site vamosfalarsobremusica.com.br ou assine o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming. A edição deste programa é de Nick Silva. Eu sou Kleber Fak. Boa noite, bons sonhos.